Estreando o Psi Channel, esse que é um canal que tem como propósito levar o conhecimento científico, tornando a informação mais acessível e o mais compreensível possível. E hoje, para a primeira gravação, para o primeiro vídeo, eu tenho o prazer, a satisfação de ter aqui comigo Carmen Beatriz Neufeld. Ela que é psicóloga, mestre e doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre docente pela USP de Ribeirão Preto, onde atua como professora e pesquisadora, além de ser a atual presidente da Federação Latino-Americana de Terapias Cognitivas Comportamentais. Carmen, muito obrigado por ter aceito esse convite. Conseguimos aí compatibilizar nossas agendas e obrigado pela disponibilidade do seu tempo e estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. Olá, todo mundo. Olá, Gabriel. Obrigada. Primeiro de tudo, muito obrigada pela deferência do convite. É uma honra e uma alegria poder estar abrindo aí junto contigo, né? Esse novo projeto, que eu acho que vai ser um projeto que vai contribuir muito com a nossa área. Muito obrigada. Eu vou pedir, em primeiro lugar, Carmen, para você fazer uma breve apresentação para nós da tua atuação hoje. Então, onde você trabalha, quais são as tuas formações, as tuas devidas formações. Tá, ok. Bom, primeiro de tudo, né, minha principal atividade, eu sou professora associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, né, da USP de Ribeirão Preto. Além disso, eu estou à frente da presidência, né, da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, e também estou à frente da presidência da Associação de Ensino e Supervisão Baseados em Evidências, a AESB. Né? Então, esses são, digamos assim, em linhas gerais, né, os cargos que eu estou ocupando hoje. Além disso, eu também atuo, né, no mestrado da Universidade de Granada, na Espanha, e no mestrado e no doutorado da Universidade de La Laguna, também na Espanha. Bem, e assim, eu acabo sendo alguém que faz várias coisas, né? Mas isso são só as coisas que a gente faz. No fim das contas, a gente é só a gente como a gente, É né? isso mesmo. Bom, então, você poderia começar contando um pouquinho para a gente, assim, de uma forma breve, como surgiu o teu interesse em psicologia, como foi o teu caminhar na faculdade até chegar a esse currículo acadêmico? Então, quais foram os teus passos de pós-graduação, as tuas especializações? O que te chamou a atenção para se tornar uma psicóloga? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, sempre me encantou a ideia, né, da psicologia. Sempre me encantou. Parece que o quê? Eu nasci já encantada com a ideia da psicologia, não, né? Mas desde muito nova, na verdade, eu nem sabia direito o que a psicologia fazia, mas eu tinha esse interesse por entender o comportamento das pessoas, porque as pessoas eram como elas eram. E aí, quando eu tive esse contato, né, de que a psicologia, então, era... aí eu vi várias descrições, a ciência da mente, a ciência do comportamento, eu disse, então é isso aí mesmo que eu quero fazer, né, na vida. Então, eu acabei fazendo psicologia, né, fiz psicologia lá em Bagé, eu sou gaúcha, né, na verdade eu sou de uma localidadezinha, que na época fazia parte de Bagé, uma zona rural chamada Colônia Nova. E aí eu, então, fiz a minha graduação em Bagé. Depois eu fui fazer mestrado em Porto Alegre, na PUC, né, do Rio Grande do Sul. Foi lá que eu conheci a terapia cognitivo-comportamental e me apaixonei. Eu sei até o mês e o ano que isso aconteceu. Foi em março de 1999. Eu me deparei com um livro chamado Terapia Cognitiva da Depressão, que vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Do Beck, em cima da mesa, a edição de 1997, tá, gente? Desculpa, não a de agora. Na mesa da minha orientadora e eu devorei o livro. Eu acho que eu nunca li um livro técnico em tão pouco tempo, né? E aí eu descobri que realmente aquilo conversava comigo, né? O que você tinha ido estudar no mestrado? Foi TCC? Não, o meu mestrado foi em pesquisa básica, meu mestrado e meu doutorado foram em memória, na verdade em distorções de memória, falsas memórias. No mestrado foi falsas memórias em crianças e no doutorado foi falsas memórias em adultos.
falsas memórias e processos emocionais, né? Como a emoção influencia e se relaciona com os processos de distorção de memória. Esses foram minha dissertação e minha tese, né? Antes de 1999, talvez uma coisa engraçada para comentar é que o meu trabalho eu sempre trabalhei bastante com crianças, né? Então a minha supervisora e o meu trabalho era em psicanálise kleiniana. Então, eu gosto de contar isso porque as pessoas acham que a gente tem que ficar brigando entre as teorias, né? Eu sou totalmente não adepta dessas brigas, acho que a gente tem que superar. Então, aí encantei completamente no mestrado pela TCC e comecei a fazer um processo autodidata, mas também muitos cursos, né? Muitos cursos, workshops ao longo assim, né, do tempo. Então, tive a oportunidade de fazer vários cursos na área das diferentes linhas dentro das terapias cognitivas e comportamentais. Depois eu fiz o meu pós-doutorado em TCCG, em terapia cognitivo-comportamental em grupos, com o Bernard Ranger, tinha que ser com ele, né, nosso maior especialista na área, e defendi a minha tese de livre docência e o concurso de livre docência em TCC, né, até onde tenha registros, eu acabei sendo a primeira pessoa do Brasil a defender livre docência em TCC. Isso foi agora em 2017, eu acho. Eu agora estou meio perdida nos anos. E assim, na verdade, eu acho que a coisa da psicologia, ela meio corre no sangue, assim, eu sempre gostei, né? E sou muito feliz, às vezes até assim, às vezes eu até acho que eu nem estou trabalhando, que eu estou, na verdade, me divertindo, né? De tanto que eu gosto do que eu faço. Entrando um pouquinho no aspecto teórico da TCC. Então, pensando na terapia cognitiva ou nas terapias cognitivas, né, cognitivo-comportamental, como é que ela surge? Ela surge primeiro com Aaron Beck? Da onde que vem essa origem? Você que estudou um pouquinho dessa abordagem. Então, na verdade, os primeiros teóricos a publicarem coisas relacionadas ao que hoje é o escopo, né, da abordagem, não foi Beck. Apesar de Beck ser o que mais trouxe notoriedade para a área, nós temos, por exemplo, publicações de outros teóricos, por exemplo, de quem? Por exemplo, Meichenbaum, que hoje é considerado um teórico dentro do escopo. Temos também Albert Ellis, que é um teórico super atuante, né, dentro do escopo. Temos o próprio Mahoney, que publicou antes também do que Beck, né, que é um representante super importante da área das terapias cognitivas construtivistas, né? Então, isso só para citar alguns, né? Alguns teóricos, uma teórica que eu gosto muito, que fala justamente sobre isso, sobre a história e sobre essa organização, que é a Caro Gavalda, ela coloca também o Bandura nesse mesmo caminho, né? Apesar de que, por favor, gente da teoria social cognitiva, não briguem comigo, né? Porque ele é considerado um teórico da aprendizagem, né, e não da psicologia clínica, já que ele não fez uma proposta de teoria e técnica de intervenção. Mas é inegável o quanto ele tem influência nas intervenções e o quanto ele é, na verdade, um super queridinho de todos esses autores que eu citei, né? Então, são autores, na verdade, que a gente pode dizer que foram anteriores a Beck, né? Beck acaba trazendo uma grande notoriedade para o campo, mas esses autores todos, eles acabam tendo uma influência enorme e a gente claramente vê essas influências se materializando na própria psicologia clínica das terapias cognitivo-comportamentais. E aí você acabou indo estudar mais a TCC em crianças e em grupo. Essas são as tuas principais linhas de estudo. Pois é, esse é um problema, Gabriel, você não devia ter feito essa pergunta. Porque, na verdade, eu gosto muito de estudar a teoria da TCC, e eu amo ajudar as pessoas a entenderem a teoria. E isso, naturalmente, acaba te ajudando muito na hora de trabalhar com crianças e adolescentes,
porque tu acaba desenvolvendo muito esse ferramental de ajudar as pessoas a entenderem conteúdos que são muito abstratos, tornando eles mais concretos. Mas eu não me reconheço como unicamente uma terapeuta, né, ou uma pesquisadora de crianças e adolescentes, apesar de eu gostar muito dessa área, né? Então, na verdade, eu te diria que se eu tiver que escolher uma área de pesquisa e de interesse, seria a intervenção das TCCs em grupo. Ou seja, eu sou encantada com intervenções em grupo e gosto muito de estudar toda essa parte de teoria das teorias, né? Como as teorias surgem, quais são os conceitos, quais são os pressupostos, quais são os fundamentos das teorias. Então, acaba que isso tem aí uns desdobramentos, por exemplo, sobre um impacto, por exemplo, em toda essa área de pesquisa que eu tenho, que é da conceitualização, da formulação de caso, outra de interesse na parte histórica, como é que a gente chegou aqui e o que isso pode nos dizer de futuro, por exemplo. Mas é muito porque eu tenho muito interesse assim por essa parte da formação da própria teoria, né? Mas se eu for pensar na parte aplicada, o que faz o meu coração bater ainda mais forte são as intervenções em grupo, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho então sobre essa intervenção em grupo. Eu vou falar pela minha experiência. Então, eu tive na graduação muito pouco contato com esse tipo de intervenção, né? Então, mesmo dentro de outras abordagens, o tema de terapia de forma geral em grupo, ele foi pincelado de uma forma muito superficial e eu acredito que isso deva acontecer ainda em muitas graduações. Como é que você vê, então, as intervenções em grupos no Brasil, por exemplo? Elas têm uma boa aceitação na nossa cultura e também as vantagens e desvantagens em relação à individual. Boa, muito boa pergunta, Gabriel. Bom, primeiro de tudo, eu acho que para até dar uma visão mais normalizadora, né, dessa tua percepção, eu costumo nos meus workshops de grupo perguntar para as pessoas assim: levanta a mão quantas disciplinas de grupo você teve? Não de TCC, de grupo. Levanta a mão, aí quem teve uma, quem teve duas, quem teve três? Eu sou normalmente a única pessoa da sala que teve três. Deve ser esse o motivo pelo qual, né, eu amo grupos. Não, brincadeira. E aí a maioria das pessoas tiveram uma ou nenhuma disciplina. E daí eu pergunto, e quantas disciplinas de intervenção individual tu teve? De todas as linhas teóricas. E aí essa é uma pergunta que acaba sendo assim baseada em evidências do que tu tá falando, né? De fato, o que acaba acontecendo com as intervenções em grupo, tipicamente, no nosso país, mas também na América Latina, não só aqui no Brasil, é que as pessoas elas acabam se treinando em intervenções em grupo em serviço, ou seja, quando elas são contratadas em instituições e várias instituições de saúde pública, por exemplo, ou mesmo convênios, elas demandam que as intervenções sejam feitas em grupo. Então, isso significa dizer que a gente tem aí um gap gigante em termos de formação de terapeutas de grupo. Eu sou muito suspeita para falar, né? Porque obviamente que eu vou defender ferrenhamente, né? Essa minha defesa não é só uma defesa apaixonada, né? A gente tem dados, né, de evidências, até o livro que Bernard e eu organizamos, né, de TCCG, das evidências à prática, mostra exatamente isso. A gente tem evidências de intervenção grupal para muitas demandas, muitas mesmo. Eu não vou nem me dar, assim, me lançar a dizer todas elas, porque eu vou esquecer alguma, né? Mas o que é muito importante quando a gente estuda a intervenção grupal? A primeira de todas é entender que ela, pelo menos para a TCCG, ela não tem nenhum problema dela ser um tratamento adicional, dela não ser o único tratamento que essa pessoa faz. E como nós somos muito treinados numa lógica de atendimento individual, a gente acha que isso é um demérito. Quando, na verdade, o juízo de valor quem faz somos nós. A gente atende mais pessoas com um objetivo específico, enquanto uma intervenção individual atende uma pessoa com muitos objetivos específicos. Então, perde-ganha, né, em diferentes lugares.
Fora que existem demandas que a intervenção grupal claramente tem se mostrado mais eficaz do que a intervenção individual. E aí eu posso citar alguns exemplos, a gente tem muitos, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, digamos que tu está trabalhando com comportamentos aditivos ou mesmo, por exemplo, comportamentos relacionados a comportamento alimentar, por exemplo, obesidade. Né? A gente tem claramente dados mostrando que a intervenção para a obesidade, que é uma condição complexa, ela se dá para essa demanda, a intervenção em grupo é mais eficaz. Só que a pessoa com obesidade, ela pode ter outras demandas. E aí, aquela intervenção que é talhada, delineada, desenhada para intervir na obesidade, né, nas questões relacionadas à obesidade, ela vai atender aquelas questões. As outras questões vão ter que ser atendidas por outro tratamento. E essa lógica é que muitas vezes é muito difícil para as pessoas se soltarem quando elas estão muito impregnadas da lógica da intervenção individual. Porque na lógica da intervenção individual, o mesmo tratamento tem que dar, tipo, conta de tudo, né? A gente consegue definir algum aspecto que faça ela ter uma boa eficácia? Então, por exemplo, no grupo, o compromisso entre os integrantes daquele grupo, a gente consegue elencar esses aspectos? Sim, sim, nós temos, na verdade, existem dados, né, de literatura, vários, e aí vai depender também de cada demanda, de cada processo, né? Mas, por exemplo, a maior parte das intervenções comungam o fato de que os fatores terapêuticos acabam fazendo muita diferença. Então, por exemplo, fatores como eu não me sentir sozinho, como, por exemplo, eu me sentir recebendo suporte das outras pessoas, como, por exemplo, compartilhar estratégias das outras pessoas. Aí tu pode dizer assim, não, mas numa intervenção individual eu também falo para o meu paciente coisas que deram certo com outros pacientes, sem citar nomes, óbvio. Então, quer dizer, eu também posso compartilhar. É diferente. É diferente eu ver um igual a mim, alguém dizendo assim, ó, eu passei por isso assim, 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 e aconteceu isso e isso, e eu fiz isso e isso. E então, esses processos, né, os fatores terapêuticos, acabam sendo muito potentes nesse sentido. Mas aí cada demanda também vai ter os seus aspectos específicos. Então, por exemplo, características específicas voltadas, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo no qual a gente tem uma superioridade clara já mostrada nas pesquisas, na literatura, né? Que é nos treinos de habilidades, para desenvolver habilidades. Que pode ser habilidades de inter-relação, mas também podem ser habilidades de lidar com a gente mesmo, tipo regulação emocional, pensamento crítico e criativo, né, que são habilidades cognitivas, ou seja, mais individuais. Também a gente vê essa superioridade em grupo. Por quê? De novo, por coisas muito parecidas, ou seja, eu tenho a oportunidade de treinar algumas habilidades ali em loco, aí tu vai dizer, mas eu faço roleplay com meu paciente. É diferente de um momento de tensão entre duas pessoas dentro do grupo que vai ser intermediado por este terapeuta, coordenador de grupo, como vocês quiserem chamar. Então, acaba tendo várias coisas que interferem. E aí vai depender, também sempre vai ter as variáveis que são específicas daquele tipo de demanda ou daquele tipo de grupo, porque também existem vários tipos, né, de grupos. Isso é muito importante falar, porque aqui o nosso objetivo não é esgotar esse assunto, de longe, mas é trazer ele à tona para que possa, num futuro, gerar interesse e mais estudo em algum profissional, enfim, alguém que possa se interessar. Então, para cada grupo, para cada população, para cada manejo, a gente vai ter técnicas específicas que a gente deve se atualizar, estudar e acompanhar, né, no aspecto científico, na literatura. Mas ainda falando sobre grupos, no Brasil, né, a questão cultural, Carmen, o brasileiro ele aceita bem fazer a terapia em grupo ou existe um pensamento de exposição dos seus problemas com o grupo? Como é que você percebe isso? Na verdade, a gente até já fez pesquisas, está fazendo, inclusive, pesquisas sobre isso, assim. Na verdade, a primeira restrição, a primeira resistência que precisa ser vencida é a dos terapeutas.
Porque muitos terapeutas chegam com crenças e com ideias distorcidas justamente disso, assim, as pessoas não vão falar, vai ficar aquele silêncio chato, aquela situação desagradável. E é muito interessante, porque o movimento que a gente vê é exatamente o contrário. Claro que as pessoas não chegam assim jogando tudo em cima da mesa, mas ninguém chega. Numa intervenção individual também as pessoas elas vão se soltando e vão se abrindo aos poucos. Então é uma construção de uma relação grupal. Claro que uma coisa que a gente não pode negar é que a cultura de grupos muito no nosso país está associado com a assistência, ou seja, com as intervenções oferecidas dentro da saúde pública, dentro da assistência social, dentro dos programas de saúde da família e tal. E aí, uma das coisas, sim, que eu acho que é um preconceito que a gente precisa vencer é o fato que eu chamo de que a TCCG, pelo menos, ou os grupos, acabam sendo a prima pobre da intervenção individual. Ou seja, eu não fui fazer psicologia para ser terapeuta de grupo, eu fui fazer psicologia para ter o meu consultório individual, onde eu espero meus pacientes virem, e eles vêm, e aí a gente tem a nossa relação VIP, né? Então, tem mudanças de cultura que precisam ser feitas. O que eu posso te dizer é que isso é uma construção cultural. Então, existem lugares onde vai ser mais difícil de montar grupos, porque tu vai ter que construir uma cultura de grupo. Tu vai ter que construir uma cultura de que grupo funciona, de que grupo pode ser bacana, de que existe uma construção séria e ética de contrato terapêutico. Mas isso, muitas vezes, talvez, algumas das pessoas que estão nos assistindo, não é a realidade da cidade delas. Então, as distorções delas podem até não ser distorções integralmente. Mas o que é uma coisa que eu queria desafiar as pessoas é quantas vezes você já ofereceu e explicou como um grupo funciona? Quantas vezes você e quanto de divulgação da terapia individual já foi feito? Então, nós temos um trabalho aí para fazer, né, Gabriel, que não dá para negar. Então, por exemplo, isso é muito interessante. A gente não tem dificuldade, em geral, de fechar os nossos grupos no LAPIC, por exemplo. Por quê? Porque o LAPIC é conhecidamente um lugar onde as pessoas são atendidas em grupo. E que a gente tem dados que mostram a eficácia desses tratamentos que a gente está fazendo, né? Ou pelo menos a efetividade, porque muitos dos nossos tratamentos são, na verdade, delineados e desenhados para a comunidade, né? Não são, na sua maioria, ensaios clínicos randomizados, né? Então, considerando isso, essa efetividade, quando as pessoas começam a ver essas soluções e o quanto os benefícios do grupo né, o quanto os benefícios do grupo se tornam palpáveis na vida delas, elas tendem a aderir. Mas não dá para negar que tem um trabalho prévio a ser feito. E um trabalho nosso. É um trabalho nosso. Não dá para a gente terceirizar esse trabalho, é nosso. Exatamente. E isso é muito interessante, porque eu tive a oportunidade, em 2014, de fazer um estágio de pesquisa na Universidade de Boston, com um grande pesquisador da área de psicologia de ansiedade social e intervenção em grupos para ansiedade social, né, que é o Stephen Hoffman. E foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de fazer um levantamento breve na parte de seleção de pacientes. E aí perguntar para vários pacientes, porque tudo que um ansioso social não quer está num grupo, né, gente? Tudo que ele não quer. E as pessoas se inscreviam, e eu vi as pessoas chegando na recepção do serviço de atendimento, dizendo: você escolhe qual, você quer atendimento em grupo ou individual? Tinha opção. E a pessoa marcar xizinho no atendimento de grupo. E aí eu fiquei muito encafifada, porque eu disse assim, meu Deus, eu quero saber mais sobre isso. Eu já trabalho um tempão com ansiosos sociais, né, com pessoas com ansiedade social, e eu queria saber mais. E o argumento que várias das pessoas, eu falei com umas 10, 12 pessoas, e várias delas usaram o mesmo argumento. Qual foi o argumento? É que eu li que esse é o tratamento que funciona para o meu caso. E onde ele leu? Ele leu isso porque o laboratório do Stephen Hoffman há anos divulga
evidências de tratamento para a população em geral. Não os papers maravilhosos que eles publicam, que também são maravilhosos, mas a divulgação para a população de que, olha, isso aqui é o que funciona, né? Ou funciona, ou talvez não seja a única coisa que funciona, mas funciona para o teu caso. E as pessoas querem melhorar, né, Gabriel? Então, eu acho que a gente tem um trabalho aí. Eu tenho me dedicado muito a esse trabalho, de mostrar para as pessoas que funciona. Mas eu tenho que desenvolver habilidades, né? Existem competências e habilidades específicas de terapeuta de grupo. Então, isso é um outro ponto que precisa ser pensado, né? Então, tem essa ideia cultural, assim, de que grupos são só para pessoas em instituições ou na saúde pública. E a outra é uma ideia que também muitas vezes se generaliza de que grupo não funciona. De que grupo é só, tipo, tratamento faz de conta, né? Então, tem aí uma mudança de cultura para a população, mas, primeiro de tudo, uma mudança de cultura para a área, né? Para quem trabalha em saúde mental. Esse canal tem esse objetivo também, levar informação, distribuir informação que a gente possa gerar educação, gerar consciência em diferentes temas. Porque se a informação não sai do técnico, não sai do livro, não sai dos congressos e não chega até outros profissionais, alunos e interessados, a gente não consegue fazer essa educação sobre os temas. E isso é muito interessante, porque é exatamente o que eu estava comentando contigo, né? Como é que você se tornou terapeuta de criança? Porque eu gosto muito de criança. Mas como é que isso... Porque, na verdade, isso é uma enorme oportunidade de democratizar conhecimento, né? Trabalhar com materiais para a população, materiais para a criança, por exemplo, porque, em geral, se as crianças compreendem o conceito, a maior parte da população consegue ter acesso àquela informação, né? Então, é uma forma de entrar nas famílias, entrar nas casas das pessoas, né? Você tem uma coleção para público infantil, né? Habilidades para a vida. Exato. Ao todo, hoje, eu tenho publicado junto com os meus coautores, claro, são 29 livrinhos infantis. A coleção de habilidades para a vida é uma delas, são 6 livrinhos, né? Que trabalham as 10 habilidades para a vida que a Organização Mundial da Saúde propõe como as habilidades imprescindíveis se a gente quer promover saúde, né? Mental e física. E eles são para as crianças, para os pais das crianças ou para os terapeutas, para todo mundo? Essa é uma boa pergunta. Quando surgiram os livrinhos, né, infantis, o primeiro livrinho infantil que eu me envolvi, que eu escrevi junto com uma amiga muito querida, Aline Henriques Reis, é o que se chama O Vovô Não Vai Voltar, né? Um livro para trabalhar luto e perdas. E ele foi um livro encomendado pela editora. Ele foi um livro que o diretor da editora, né, da Sinopsis, o Ricardo, chegou para mim e disse assim: você vai escrever para mim um livro para criança. E eu disse: eu não sei escrever livro para criança. Por que eu escreveria um livro para criança? Eu não sei fazer isso. Não, tu sabe sim, porque eu vi, tu apresentou um caso de uma menina que tinha perdido o pai. Eu disse: ai, apresentei mesmo. Então, tu vai escrever um livro. Eu disse assim: nossa, nem tinha passado pela minha cabeça escrever livro infantil. E foi assim que começou. Inicialmente, Gabriel, a ideia era escrever livro para crianças de 6 a 10 anos. E aí, o que foi que eu comecei a perceber? Que é o tipo de livro que tu escreve para crianças de 6 a 10, mas que, na verdade, ele não tem idade. Porque, por exemplo, esses livros eu e várias pessoas, e eu recebo inbox em redes sociais toda hora de gente que usou com idoso, usou com adulto, usou com adolescente, usou para mãe, usou para vizinha, porque é uma outra via de comunicação. É, na verdade, um produto, né? Dentro do Lattes, é um produto de democratização de ciência e tecnologia, né? Tanto é que a gente escreve, né, para 6 a 10, porque temos que testar se funciona e tal, mas a gente sabe que os livrinhos são usados, por exemplo, com crianças menores, só que daí com mais intermediação dos adultos. A gente sabe que os livrinhos são usados como uma leitura de sala de espera com adultos, ou seja, para adultos, ou seja,
as pessoas leem e depois discutem, não numa forma lúdica como tu faz com uma criança, né? Mas elas acabam tendo essa possibilidade, porque é uma via de comunicação. Então, eu costumo dizer que são livros infantis, mas não são livros para criança. Eles não têm muito faixa etária, entendeu? E a gente tem muitos livros assim, na própria literatura, né? Livros escritos para criança, mas que os adultos acabam lendo e tirando muitas coisas importantes. Bom, Pequeno Príncipe é um grande exemplo disso. Excelente exemplo, excelente, né? Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa explorar, no bom sentido, esses recursos, porque, de fato, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento, né? E o conhecimento, ele acaba oportunizando um desenvolvimento mais saudável em diferentes faixas etárias, né? Mesmo que a escrita tenha pensado naquela faixa etária em termos de nível cognitivo, a via de acesso da historinha infantil, ela é uma via de acesso que ajuda muito, né, na compreensão de conceitos e até na reflexão de como é que isso se move na gente, né? E Tem, definitivamente pode ser usado, desculpa, te interrompi, né? Definitivamente pode ser usado com pais, com professores, e é muito interessante. Muitas vezes, inclusive, eu já recebi relatos de que o livrinho foi para a casa da criança porque o terapeuta queria que o pai e a mãe conhecessem aquele conteúdo, porque ele já tinha trabalhado aquele conteúdo com a criança na sessão. Mas, como é um jeito dessa informação, dessa psicoeducação chegar numa outra via, inclusive a partir de uma interação família-criança, acaba sendo uma oportunidade mesmo, né? você tem um outro livro de TCC em grupo para crianças. Como você vê a complexidade de colocar diversas crianças numa sala e fazer esse trabalho? Eu acho maravilhoso. É fantástico. E é muito engraçado, porque os terapeutas em formação, né, que acabam se envolvendo em atendimento de grupo de crianças e adolescentes, eles, eles vivem, assim, eles chegam em geral, assim, desafiados, querendo fazer aquilo, mas mortos de ansiedade, mortos de medo, né, do que vai acontecer. Mas é um movimento, o movimento de grupo é um movimento encantador, eu sou muito suspeita, né? E se tu pensar, nós vivemos em grupo, né? Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em grupo, as crianças também. O grande desafio, eu acho, é o fato de a gente ter um modelo de como lidar com as crianças em grupo muito escolar bancário, sabe? Muito aquela ideia de que vai ficar todo mundo sentado, literalmente amarrado quase numa situação assim contido. E quando tu entra e começa a estudar o movimento de grupo infantil, a primeira coisa que tu aprende é que tu precisa quebrar essa ideia. E isso significa dizer que provavelmente a tua primeira sessão, para quem olha de fora, vai ser uma bagunça, mas uma bagunça organizada, mas vai ser uma bagunça, porque as crianças não vão ficar todas sentadinhas, como aqueles vídeos do YouTube, que eu não sei de onde aquelas crianças são que participam dos grupos do vídeo do YouTube, deve ser de algum outro lugar, elas não podem ser da nossa cultura, não é possível, ou são atores muito bem treinados, porque a sessão de grupo infantil, eu costumo brincar que ela é uma sessão em movimento, ou seja, ela começa nesse canto da sala e termina no canto de lá, passando por vários lugares. Então, esse manejo, essa tranquilidade, mas para isso tu tem que te preparar, né? Tu tem que entender como o grupo funciona, o que aqueles movimentos e aqueles papéis querem dizer, como eu manejo cada um daqueles papéis, e principalmente não reproduzir aquela ideia tradicional, que é a nossa ideia, né, da escola tradicional, de que eu preciso formatar, que eu preciso conter. A palavra é conter. Não, é o contrário. Nós podemos trabalhar, nós podemos construir juntos as regras e a gente vai, um vai gerenciando o outro, desde que as crianças sejam envolvidas, tu vai desenvolvendo autonomia. É um trabalho muito bonito.
Ele é desafiador? É, mas eu costumo brincar assim, todo trabalho tem os seus desafios, né? Certamente, se tu conversar com alguém que está começando a atender adultos, ele vai dizer que é super desafiador o atendimento individual. E dependendo do que a gente está trabalhando, é sempre desafiador. Então, por que seria menos desafiador trabalhar com crianças e adolescentes em grupo, né? Os adolescentes são uma paixão à parte, né? Eles, na verdade, só para dar uma notícia de dados para vocês, é, as intervenções grupais para adolescentes em uma enorme, enorme gama, em mais situações do que com os adultos, as intervenções grupais com adolescentes são mais eficazes do que as individuais, devido às características da própria fase. Então, eu costumo dizer, inclusive, que eu me tornei alguém que gosta de estudar adolescentes devido ao fato de eu adorar trabalhar com grupos. E aí acabou acontecendo que aquilo fazia sentido e os adolescentes começavam a procurar e eu propunha grupos e eles adoravam e eles se envolviam e tal. Então é um movimento interessante, né? As pessoas acham, não, mas tu amava adolescentes e aí botou eles em grupo. Não, eu amo o movimento de grupo, eu amo a ideia das nossas interações e da nossa estrutura de grupo, né? E a partir disso é que os adolescentes acabaram sendo uma população assim privilegiada, né? Em termos, eu privilegiada de poder trabalhar com eles, né? Em termos de grupos. Quanto tempo dura uma sessão em grupo? Variável. A literatura fala normalmente entre 60 e 120 minutos. Normalmente as pessoas fazem a média, que é 1h30. Mas, por exemplo, né, se tu consultar os nossos programas de intervenção de grupo, por exemplo, para crianças e adolescentes, elas são sessões de 1 hora, né? Até porque a gente acaba descobrindo que às vezes menos é mais, ou seja, sessões mais focadas em objetivos e com atividades bem organizadas acabam sendo mais produtivas do que eu ter que ficar cortando intervalos da sessão, que é uma das coisas que acontece em sessões muito longas com crianças. Tu tem que fazer uma atividade, dar um intervalo, fazer uma atividade, dar um intervalo. Então, por exemplo, compilar às vezes de uma forma que a costura da sessão esteja muito bem feita, acaba fazendo com que tu pode fazer muitas coisas muito boas em um intervalo de tempo menor e acaba ganhando em termos de intervenção e em termos de participação, né? Então é bem variável. Nossos grupos, na grande maioria, são grupos de promoção, né, de saúde ou de orientação e treinamento, que é uma categoria que a gente usa bastante, né, no LAPIC, e que daí são sessões em geral de 1 hora. Já os grupos terapêuticos, em geral, eles são um pouquinho mais longos, em torno de 1h30, mas isso também depende de quantas pessoas foram colocadas no grupo, qual é o protocolo, porque a gente testa essas coisas, né? O que dá certo, né? Mas, assim, o intervalo, em geral, é entre 1 hora e 2, e aí isso tem variantes dependendo de demanda, do tipo de grupo, da modalidade e do protocolo. Você tá à frente, né, da Federação Latino-Americana, já teve à frente da Federação Brasileira e tem contato com pesquisadores de vários locais do mundo em TCC em grupo. Como é que você vê a formação e o trabalho do psicoterapeuta, do psicólogo no Brasil em relação a outros países? Você acha que falta para nós ainda estudo, falta em pesquisa? Como é que está esse desenvolvimento da psicologia no Brasil? E tudo vai depender do teu termo de comparação, né? Então, por exemplo, de quem nós estamos falando? Nós estamos comparando com, por exemplo, eu agora acabei de gravar a conferência que a doutora Chelsea Wilkes vai dar no evento da LAPCO, né? Veja, ela é pesquisadora assistente de Harvard. Então, se tu comparar o que se faz de pesquisa em Harvard com o que a gente consegue fazer aqui, obviamente nós estamos muito ainda engatinhando, né? Mas, de toda forma, eu acho que a gente tem eu gostaria de falar um pouco comparando a gente com a gente mesmo, que eu acho que talvez seja um jeito mais justo, na minha opinião,
do que comparar a gente com outros países, né? Mas comparando a gente com a gente mesmo, por exemplo, vou falar só de mim. Eu fiz a minha graduação de 1993 a 1993 a 1997, né? É, terapia cognitiva, terapia cognitivo-comportamental, o que é isso? É de comer? Serve no jantar ou é no almoço? Aí tu vai dizer, sim, mas isso faz mais de 20 anos, né? Mas isso, em termos de movimento científico, 20 anos não é tanto tempo assim, né? O que a gente vê hoje? TCC tá, né? Nós fizemos uma pesquisa, um artigo que a gente publicou de uma pesquisa de levantamento nacional dos estados, né? Onde a gente tem TCC. Para tu ter uma ideia, nós fizemos a primeira versão dessa pesquisa, acho que foi 2010, e a segunda versão 2017. O boom foi gigante. Claro que a idade de 2010 nós só tínhamos levantamento do estado de São Paulo e do estado do Paraná. Mas se a gente comparar, né, com agora, com esse agora de 2017, com o mapeamento nacional, já teve um crescimento gigante. Então, comparando a gente com a gente mesmo, eu acho que nós estamos em franca expansão. Se a gente for ser comparado com outros países, aí a gente sabe, né, que são comparações, como eu digo, às vezes injustas até pelo nível do investimento em pesquisa, por exemplo, mas eu não acho que a gente não possa fazer. Inclusive, nesse momento exato, eu estou muito focada na ideia do que são as adaptações culturais que a gente precisa fazer, porque a maior parte das nossas teorias são consumos de fora, né? A maior parte das teorias de psicologia que nós trabalhamos são, na verdade, teorias que foram testadas e muito bem testadas em outras realidades socioculturais. Que impacto isso tem? Como isso se move para nós? Tanto é que eu tenho aí a alegria de compartilhar em primeira mão que semana passada saiu o nosso paper no International Journal of Cognitive Therapy de aspectos culturais de adaptação e de questões culturais da TCC no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que se a gente for se comparar com fora, a gente tem muito trabalho, a gente tem uma agenda de pesquisa ainda para fazer, com certeza, mas isso também vai depender com quem a gente se compara, porque também o que eu vejo, né, à frente aí da Federação Latino-Americana e tendo contato com pesquisadores de vários lugares do mundo, nós também temos um desenvolvimento que a gente já construiu e que outros países às vezes estão começando, né? Sem citar nomes, mas mesmo na América Latina, a gente tem países onde estamos num cenário tipo aquele de 1993 a 97, no qual as pessoas só têm acesso à terapia cognitivo-comportamental depois da graduação e se forem fazer algum curso, às vezes fora, ou então em cursos muito específicos, por exemplo. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente tem, né, na nossa agenda. Nós temos uma agenda de democratização de conhecimento, nós temos uma agenda de acesso a intervenções baseadas em evidências, nós temos uma agenda de sensibilidade sociocultural, a gente tem uma agenda de necessidade de desenvolver mais protagonismo dentro de uma perspectiva de clínica ampliada. Então, eu acho que essas são as nossas agendas que a gente não pode perder de vista, né? E cada país vai ter que fazer a sua tarefa de casa, né? A gente tem as nossas tarefas de casa para fazer. Outros países já fizeram, outros ainda nem começaram, e tem outras tarefas. Então, eu vejo um pouco assim, Gabriel. Fazendo uma comparação intragrupo, né, ao invés de entre grupos, pensando em estatística. E em relação à pesquisa clínica, o que você vê de desafios? É difícil fazer pesquisa clínica? Como é que a gente desenvolve isso em grupo? Como é que é a experiência aí do LAPIC, de vocês, em relação a fazer pesquisa clínica em psicologia? É um super desafio. É um mega desafio, principalmente quando a gente vê que a ciência também é política, né? Ela às vezes se defende como neutra, mas ela é política.
E quando eu digo isso, o que que eu quero dizer? Que a gente tem, né, depois de um tempo aí, né, eu já sou professora universitária e tal, desde 2001. Então, olhando de novo para esse processo, existem os métodos que são os queridinhos do momento, né? Então, qual é o método que se deve usar? Como você deve fazer isso? Que tipos de análises? E aí, quando tu vê esse movimento, que é um movimento político, histórico, contextual, isso acaba sendo um desafio para a pesquisa em clínica. Por quê? Porque, por exemplo, agora, nos últimos 5, no máximo 7 anos, na literatura internacional, está tendo um movimento de se estudar mais processos e menos ensaios clínicos randomizados, por exemplo. Não porque seja fácil fazer um estudo de processo, gente. O estudo de processo é uma trabalheira enorme, assim como é um ensaio clínico randomizado, uma trabalheira enorme. Quer dizer, todos eles são desafiantes, né? Mesmo um estudo de caso ou uma sequência de casos, né? Casos múltiplos, método bem feito, gente, sempre dá trabalho. Então, é desafiador isso. E existe muito esse ranço, assim, de briguinha entre pesquisa básica, pesquisa aplicada. Eu sou um ser híbrido, né? Como eu contei para vocês, eu fiz meu mestrado, meu doutorado em psicologia experimental, né? Trabalhei com estudos experimentais com seres humanos, mas eram estudos experimentais, com grupo controle, com todos os controles para um experimental clássico, dentro de processos básicos de memória. E hoje estou aqui loucamente fazendo estudos de metodologias mistas, por exemplo, estudos quanti-quali, e também estudos quantitativos, né? Então, quer dizer, é um desafio enorme, né? E tem muita variável que tu não vai controlar, por exemplo, dentro de uma pesquisa de intervenção, né? Mas isso é interessante porque isso não deixa o método menos rigoroso, isso não deixa o método menos confiável, desde que tu descreva tudo isso muito claramente, desde que tu mostre isso. As pessoas, né, dentro de uma linguagem de método experimental, desde que você descreva os vieses, mas vários deles talvez não sejam vieses, talvez sejam justamente características que é o que tu está querendo mostrar, que é o que tu está querendo estudar. Então, isso te convida para uma visão mais ampla, sabe, Gabriel? Eu acho que é isso, assim, pensar um pouco fora da caixa, né? Eu tento convidar as pessoas um pouco a pensar fora da caixa, não para abrir mão do rigor e qualquer coisa dá e qualquer coisa se pode fazer, mas para entender que todos os métodos têm a sua medida de rigor e desde que tu esteja atendendo à medida de rigor daquele método, nós estamos fazendo pesquisa de boa qualidade, né? O problema é que muitas vezes as pessoas elas elegem qual é o rigor que vale e todos os outros rigores são de menor qualidade, né? Então esse é um ponto importante, né? Acho que a gente tem que superar isso um pouco, mas é bem desafiador. Nós temos, por exemplo, no LAPIC estudos de grupo, a gente tem alguns deles já publicados, eles demoram mais para ser publicados, isso é um fato, eu posso te dizer isso de experiência própria, pelo menos na minha experiência teve diferença sim, porque o tempo, por exemplo, da minha coleta, mesmo com pré e pós-teste, porque eu fazia também uma intervenção em memória, no caso, né? Mas era uma intervenção de pesquisa básica, né? Não era uma intervenção clínica, digamos assim. Mesmo nesse cenário, eu tinha, por exemplo, um período de coleta de dados o quê? De sei lá, 30 dias, por exemplo. E aí, muito investimento para o planejamento disso, muito investimento para análise desses dados. Agora que a gente faz, né? Agora, desde 2005, sei lá, que a gente faz pesquisas de intervenção clínica, né? Ou de intervenção na comunidade ou na escola, só a intervenção dura 4 meses, 3 meses, né?
Então, há aí um desafio que não pode ser negado, né? Mas, por exemplo, um estudo de pesquisa básica que tem algum tipo de acompanhamento, né? Com follow-ups, também vai demorar. Então, por exemplo, pode às vezes demorar anos, né? Então, por isso que eu estou dizendo que a gente talvez deva fugir um pouco dessas ideias assim pré-concebidas que a gente tem de que necessariamente vai ser assim ou vai ser assado. E até porque as intervenções também estão mudando, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma intervenção psicoeducativa que seja de uma sessão, de 2 sessões. Quer dizer, tudo é muito variável dependendo de qual é o objetivo, qual é a tua pergunta de pesquisa, né? Qual é o teu objetivo, o que que tu tá querendo testar e o que que tu tá querendo trazer de benefícios para essa comunidade na qual tu tá trabalhando, né? Isso é muito nobre, né? Pensar sempre qual que é o objetivo final da pesquisa, né? Na comunidade, nas pessoas, como a gente vai poder ajudar gastando esse tempo, né? Formulando esses projetos de pesquisa. Ô Carmen, para a gente ir finalizando, até por conta do horário, eu queria perguntar mais uma coisa para você. Agora com esse movimento moderno que nós estamos, né, das teleconsultas, ela já existia, mas ela ficou muito mais acessível agora, né, por parte dos terapeutas e mais acessível também por parte dos pacientes. É possível fazer psicoterapia em grupo online? Sim! Sim! A gente está fazendo, né? Nós estamos fazendo no LAPIC. É muito engraçado isso. Eu acho muito legal a gente se desafiar para coisas novas, né? Se tu me perguntasse essa mesma pergunta em outubro de 2019, eu provavelmente te diria sim, em alguns casos temos algumas evidências, só que chegou a pandemia e sambou na nossa cara, né? E continua sambando na nossa cara, né? Para testar todas as nossas crenças, todas as coisas que a gente tinha como pressupostos, né? E, obviamente, com o irromper aí da pandemia, né? E a nossa nosso confinamento, né? Dentro das nossas casas, em março do ano passado, o LAPIC não podia parar, né? Então, mais e mais fomos para a literatura e adaptamos. O primeiro semestre, inclusive, os primeiros 3 meses, foi basicamente da gente testando e adaptando e estudando como adaptar intervenções em grupo para essa versão online. Até já queria deixar um convite aí para o evento da LAPCO, que é um evento online, totalmente gratuito, que vai acontecer agora 26 e 27 de fevereiro, onde a gente vai falar sobre as intervenções mediadas por tecnologia. E a teleconsulta é a ponta da ponta do iceberg do que a gente pode fazer. Então, assim, inicialmente nós nos adaptamos para fazer intervenções online em grupos e também individuais, porque o LAPIC também faz intervenções individuais, mas no segundo semestre nós já começamos com um projeto novo de intervenções assíncronas, ou seja, de começar a trabalhar com preparação de intervenções, inicialmente psicoeducativas, mas a gente pode fazer intervenções assíncronas, como diz o Ricardo Munhoz, intervenções que não se consomem, ou seja, elas não acabam. Uma sessão de terapia individual, ela acaba no momento em que ela acaba. Uma intervenção assíncrona, ela não acaba. Se tu deixar ela online, tu vai acabar, eu vou acabar e a intervenção vai continuar. Então, se a gente começa a olhar a intervenção em saúde mental como um bem e um direito universal dos seres humanos, a gente começa a pensar que existem outras coisas que a gente pode fazer. Isso não vai fazer com que a psicoterapia individual ou a psicoterapia de grupo ou as intervenções em grupo psicoeducativas acabem. Mas por que nos restringirmos a uma coisa só, se a gente tem possibilidades de oferecer tanto mais, né? Eu sei que uma das coisas que normalmente passa na cabeça das pessoas é, mas aí, como é que a gente vai pagar as contas? A psicoterapia vai acabar. Eu nunca me esqueço, vou contar uma última anedota.
Eu nunca me esqueço, num dos primeiros congressos onde eu fui falar de TCC, num congresso geral de psicologia, no final, uma pessoa me procurou depois da minha fala, né, e disse assim: vocês da TCC são o fim da psicologia clínica, porque vocês pregam que o paciente vai se tornar seu próprio terapeuta. E aquilo me fez pensar muito, assim, né, porque na verdade aquela fala estava falando muito do medo mesmo dessa pessoa de não ter quem atender. E, infelizmente, né, o que a gente está vendo em termos de números, em termos do desenvolvimento, é que a necessidade por intervenções de saúde mental, de vários níveis, é infinitamente maior do que a nossa possibilidade de gerar terapeutas bem formados para essas intervenções, eu devo dizer. Então, isso significa dizer que esse é um medo que talvez a gente não precise ter, de que a gente não vai ter pessoas para receber as nossas intervenções. Na verdade, eu acho que é muito mais temerário a gente ter mais e mais e mais e mais gente precisando de intervenções de diferentes níveis e não tendo acesso a essas intervenções e o que isso vai ter de impacto para a gente como grupo, né? Como um grande grupo, como uma grande aldeia global. E quando a gente pensa em tirar o tempo, a internet é uma ótima ferramenta para isso, né? Porque ela consegue deixar ali para tantas pessoas, ou talvez até tantas décadas, aquela informação atuando, né? Então, muito interessante essa ideia. E quanta coisa nova vai surgir desse movimento. Com certeza. Estamos aqui para se desafiar, né? Para pensar fora da caixa. Carmen, você tem projetos pessoais, né? Você tem movimentos no Instagram, no YouTube também, que levam as pessoas para algumas reflexões. Você quer falar um pouquinho deles? Posso falar. Na verdade, eu te diria assim que todos esses projetos são projetos pessoais para mim. E, na verdade, o movimento nas redes sociais está muito dentro dessa lógica, né? No ano passado também, junto com a coisa, eu já estava super engajada, sempre fui super engajada nesse movimento da democratização de ciência e tecnologia, e daí com a pandemia e com a quantidade de gente pedindo ajuda, eu lancei um projeto, eu tenho pessoas, né, trabalhando comigo, que se chama TCC para a Comunidade. E o projeto é esse, é tentar ajudar as pessoas a terem acesso a ideias, reflexões. Começou com o Chá de Quinta, né, que é um programa de lives, né? E foi depois se desdobrando. Essas lives, então, são trabalhadas por esse grupo e são gerados pequenos vídeos com assuntos específicos, sempre chamando as pessoas para uma reflexão, mas também oferecendo informações embasadas em literatura, né, em diferentes temas, assim. Tanto é que daí surgiu o projeto Curtas de Segunda, né, que toda segunda-feira tem um vídeo novo, e o Para Pensar no Final de Semana, que é uma reflexão mais curtinha, que sai nas sextas-feiras, né? E o chá de quinta é nas quintas-feiras às 7, hora do chá da rainha, né? Então é um momento assim para a gente tomar um chá juntos, é uma reflexão assim, e acaba sendo também um momento para mim muito prazeroso de interagir com as pessoas, ver o que as pessoas estão pensando e tal. Então é bem legal. E agora começou ontem a segunda temporada do Chá de Quinta, né? Então tá bem interessante, porque a primeira temporada foi uma temporada assim, como eu digo, de chás florais, né? Uma temporada de muitos assuntos mais ursinhos carinhosos. E a segunda temporada é uma temporada de chás amargos, né? Então vamos falar um pouquinho daquelas coisas que normalmente a gente não fala, das coisas que normalmente a gente não assume que sente, que pensa ou que faz. Então a ideia é a gente se aproximar um pouco, né? Eu costumo dizer que a hashtag é o humano do humano em pauta. Então, a ideia é essa, assim, né? Na verdade, a ideia é que mais pessoas tenham acesso. Acaba que tem bastante, né, a interação, as pessoas assistem ao vivo, mas muita gente assiste depois, né? Fica tudo lá gravado, free, no canal do YouTube. Queria agradecer demais a tua participação, o seu tempo
que é super corrido, para estar aqui discutindo esses assuntos, mesmo que de uma forma superficial, mas que a gente possa pelo menos começar a falar sobre essas questões, levar a informação correta para quem estiver buscando. Então, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Gabriel, te parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que são iniciativas assim que realmente têm potencial, né, para fazer a diferença. Eu acho que a democratização de ciência e tecnologia é uma coisa que para mim é muito cara, tanto para profissionais quanto para o público em geral, né? Acho que o conhecimento ele tem um potencial assim de reverberar e de gerar mudanças que é muito legal. Obrigada.